A paz do Senhor Jesus! E vamos prosseguindo com a leitura da Palavra de Deus. Mais um dia de muito aprendizado. Fique conosco, acompanhe essa leitura, certamente Deus abençoará a sua vida. Êxodo 29. Isto é o que lhes hás de fazer, para os satisfazer, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica, e do manto de éfode, e do éfode e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com um cinto, a Arão e os seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o seu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que se houver neles, e queimá-los-á sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro por 2 partes, e lavarás as suas entranhas, e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes, e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas da orelha direita de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes. Também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorrão do cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos, e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isto será a sua porção. E santificarás o peito da oferta do movimento, e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel.
porque a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirás aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne desde o carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feito expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho deles não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa das carnes das consagrações, ou do pão até pela manhã, e o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo o que eu tenho te ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Como 1 cordeiro a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele oferecerás como que com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. E este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo 30. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro forrarás o seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos seus cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares os varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será o incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma.
quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto: a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao Senhor da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavrar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nele deitarás água. E Arão e seus filhos nele lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhe serás por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção das vossas gerações. Não me ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. E disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, eunixa e gálbano, estas especiarias aromáticas, e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dela moerás e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda,
e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo que te tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. E eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. Eles disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as tábuas do testemunho nas suas mãos, tábuas escritas de ambos os lados,
De um e de outro lado estavam escritas, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor? Venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a teu irmão, e cada um a teu amigo, e cada um a teu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, e contra seu irmão, e isto para que eles vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Êxodo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abrão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor
saía a tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé, à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum virá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. Ele levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, adorou e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado,
e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram vistas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os teus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os seus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam com seus deuses. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre, meu é, até todo o teu gado que seja macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se eu não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus, não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as tábuas do testamento em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo, falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Êxodo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem.
7 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de acácia, azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua oferta, e a sua coberta, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, a arca e seus varais, o propiciatório e o véu da cobertura, a mesa e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, e trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, e todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e peles de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos, os trazia. Todo aquele que trazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, e o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o azeite da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés. Assim, os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo o lavor, e para criar invenções para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar e entulhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outros, a Ile e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul, e em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Êxodo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe,
E todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu-se a chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada no santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. Ele ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul, de borda, e de uma cortina à extremidade da juntura. Assim também fez na borda a extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte, e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse um todo. E fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. E também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cavilhas, 2 debaixo de outra para as suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, nos 2 lados, os quais por baixo estavam juntas, e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das travessas. Fez de ouro as travessas, também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul,
e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada, o fez com os querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e os seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda do véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças, e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Êxodo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez nas suas extremidades no propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado, e o outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com eles o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também, ao redor, uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres e as suas tigelas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. E fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida fez este candelabro, o seu pedestal e as suas hastes e os seus copos e as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes de candelabro de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos de feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra haste 3 copos de feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos de feitio de amêndoas com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura. Era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa, e os seus 2 cantos de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. E também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista.
Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhes as suas pontas nos seus 4 cantos. Da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. E fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros e as pás e as bacias, e os garfos e os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede de sua cercadura embaixo, até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar, pelo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis era de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés eram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. De todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. E dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu os seus capitéis, e os cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos.
e dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhes ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas, e o cinto de obra esmerada do éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem em sárdio, de 1 topázio e de 1 carbúnculo. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem, de 1 esmeralda, de 1 safira e de 1 diamante. E a terceira ordem, de 1 jacinto, de 1 ágata e de 1 ametista. E a quarta ordem, de 1 berilo e de 1 ônix e de 1 jaspe, engastadas em engaste de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as 2 argolas, as argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivessem sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto do éfode de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como a abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para os seus filhos,
e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obras de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram um escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. E ataram-no com um cordão de azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu de cobertura, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas bordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenara, assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. Êxodo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês do primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso, diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar no tabernáculo, diante da porta do tabernáculo, na tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. E então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia, e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão com as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar os seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. Assim no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais,
e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca, e introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, na tenda da congregação. E sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação, e o altar nele pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas vestes e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. E levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Que Deus abençoe os irmãos que acabaram de ler mais uma porção maravilhosa da Palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui lendo a Sagrada Escritura. É o plano de leitura em apenas 3 meses. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal para acompanhar tudo que acontece aqui. Ative as notificações, curta, comente e participe. Até amanhã, mais um dia de leitura. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.